Amados irmãos e irmãs, uma boa tarde, satisfação estar com vocês novamente. Vamos dar sequência aos estudos? Hoje serão apenas 6 questões, meus irmãos, para não ficar cansativo e possamos absorver o máximo possível destas. Da última vez nós terminamos o estudo falando um pouquinho a respeito de Jó, onde Deus apontou algumas qualidades deste, né? Jó era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aparentemente, a gente vê essas questões, a gente considera simples de se fazer, né, meus irmãos? Pela nossa própria natureza carnal, não conseguimos. Cristo diz: eu sou a videira, vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. E é o poder de Cristo, através do seu Santo Espírito que habita em cada um de nós, que podemos fazer a diferença nesse mundo. Lembrando que aqui estamos no conflito cósmico e somos tendenciosos ao mal. E Cristo sim faz essa transformação em nossas vidas, meus irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades também, estilo, qual livro da Bíblia é apontado pela qual Cristo fez a leitura, né? Existem outras passagens, mas pontualmente nós vamos verificar qual foi o livro da Bíblia que Cristo fez a leitura. Vamos orar nesse momento antes mesmo de iniciarmos, meus irmãos? Oremos. Amado e grandioso Deus, aqui estamos em Tua presença, Senhor, para agradecer pela vida, pela saúde e por mais este momento em que vamos abrir a Sua santa palavra para estudo, Senhor. Habite nossos corações com Teu Santo Espírito, meu Deus, e tudo o que tivermos que aprender não fique retido para nós, que tenhamos a oportunidade de levar a verdade a outros, para que ninguém fique na ignorância, Senhor, e que todos nós possamos ser perdoados pelos nossos pecados, reconhecermos que é só através de Cristo, Teu amado Filho Jesus, que temos a oportunidade do arrependimento e seguir rumo às mansões celestiais. A vida eterna é a promessa que nos tem dado, Senhor. Seja tudo para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Questão 12, meus irmãos. Sobre que evidência Jesus baseou a sua messianidade? A resposta está lá em Lucas 24, 27, onde Cristo discorreu sobre os profetas, né? Sobre todas as profecias até que chegasse justamente o seu reino, ou seja, a sua vinda aqui na terra. E a resposta está lá, Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas. Expunha-se-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Desde Gênesis, meus irmãos, aponta justamente para a vinda do Messias. É lindíssima a palavra de Deus estudada e colocada em prática, melhor ainda, meus irmãos. Questão 13. Que 3 divisões gerais Jesus reconheceu como incluindo todos os escritos do Antigo Testamento? A resposta está lá em Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja que lindo, meus irmãos. E tenhamos o foco que Cristo, nesta ocasião, ele estudava o quê? O Antigo Testamento mesmo, uma vez que ele deu origem ao Novo Testamento e naquele momento ainda não havia iluminado, inspirado os profetas para escrever o Novo Testamento. Então Cristo estudava o Antigo Testamento mesmo. E nós temos uma passagem bíblica que trata precisamente de qual livro Cristo estava fazendo a leitura. Está lá em Lucas 4, 16 a 19. Vamos dar uma verificada, meus irmãos. Lucas 4, 16 a 19. Vamos encontrar aqui. Lucas 4, 16 a 19. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías.
e quando abriu o livro, achou o lugar em que se estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Cristo estava fazendo a leitura, meus irmãos, do livro do profeta Isaías, exatamente o capítulo 61. Vocês tendo a oportunidade, faça essa leitura do capítulo 61 de Isaías. Cristo fez essa leitura? Sim, eu não tenho dúvida. Um profundo estudioso da palavra, conhecedor da palavra, alimentado pelo Santo Espírito, né? Contudo, é muito pertinente. Faça a leitura de Isaías 61. Questão 14. Que coisa é impossível ao caráter de Deus? A resposta está lá em Tito 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Esta promessa, meus irmãos, será cumprida e não temos dúvida nenhuma disso. Todas as evidências nos levam justamente à esperança da vida eterna. Todas as profecias cumpridas, meus irmãos, desde Gênesis. É importante que venhamos a examinar a palavra de Deus, meus irmãos, e não sigamos homens. Quando Cristo diz, em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Vamos fazer junto esses estudos, meus irmãos. Vamos dar a devida atenção ao que Cristo quer para cada um de nós, para que possamos alcançar a vida eterna. Questão 15, meus irmãos. Como Deus é chamado ao longo de toda a Bíblia? Está lá em Deuteronômio 32, versículo 14, a resposta. Eis a rocha. As suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Questão 16. Qual deve ser, portanto, o caráter de sua palavra? Está lá em João 17,17 a resposta, meus irmãos. Qual deve ser, portanto, o caráter de sua palavra? Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Voltamos a dizer, meus irmãos, de maneira nenhuma devemos seguir homens, e sim o que manda a palavra de Deus. Vamos fechar com a questão 17 e ler alguns versículos que fundamentam a questão 17. Veja que lindo, meus irmãos. Qual é a prova a ser aplicada a todo professo ensinador da verdade? A resposta está lá em Isaías, capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles, aqueles que ensinam, não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Percebe a gravidade desta situação aqui, como nos é apontada, e a responsabilidade de ensinarmos a verdade, meus irmãos. De ensinarmos exatamente o que Deus nos deixou precisamente revelado em sua palavra, em sua santa palavra, meus irmãos. Vamos ler novamente? Qual é a prova a ser aplicada a todo professo ensinador da verdade, ensinador da palavra de Deus? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Está lá em Isaías 8:20. Qual seria a lei, meus irmãos? Se não o que está lá em Êxodo 20, e é repetido em Deuteronômio 5, a lei da liberdade pela qual seremos julgados, meus irmãos. Exatamente assim. A base do reino de Deus é obediência, meus irmãos. E obediência a quê? Se não há a palavra de Deus, ao que Deus nos manda. São mandamentos, porque Deus nos manda guardar. E não é só exclusividade nossa, não. É uma lei universal, meus irmãos. É uma lei universal.
Vejamos, meus irmãos, Êxodo 20 todos já conhecem. Existe toda uma polêmica aqui porque alguns querem guardar 9 mandamentos. É isso que Deus mandou? De maneira nenhuma. Alguns alegam que foi abolido? De maneira nenhuma. Vamos ver algumas passagens que sustentam essa situação, meus irmãos. Nós já falamos de Mateus 19, versículo 16 a 19, que fala do jovem rico. Já falamos em sermonetes anteriores, que é perguntado o seguinte: o jovem rico chega para Cristo e diz: bom mestre, como alcançarei a vida eterna? E o que Cristo responde? Vejamos, meus irmãos, vamos lá em Mateus 19, 16 a 19. Mateus, capítulo 19, vamos fazer essa leitura na íntegra. Mateus 19, 16 a 19. E eis que aproximando dele um jovem, disse-lhes: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhes: por que me chamas bons? Não há bom, senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, está falando da vida eterna, guarda os mandamentos. Aí, na dúvida, o jovem perguntou: quais? E Jesus respondeu. Aí Jesus sai listando, meus irmãos, Êxodo 20, o mesmo que se repete em Deuteronômio 5. Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo, e segue, meus irmãos. Exatamente assim. Existe alguma possibilidade de Jesus ter revogado se Jesus fala dessa maneira? E Jesus nos deixou bem claro no início do livro de Mateus também, capítulo 5, versículo 17. Vamos verificar o que Jesus disse lá? Mateus capítulo 5, versículo 17, meus irmãos. Vamos ver o que Cristo falou, precisamente, para não usar as minhas palavras. Mateus 5, 17. Cristo diz aqui o cumprimento da lei e dos profetas, o título. Cristo diz: não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Percebe a responsabilidade de ensinarmos exatamente o que Deus quer que venhamos a levar, a sua palavra sem alteração, sem seguir os nossos costumes, e sim o que Deus quer para cada um de nós. Quando a gente fala de costumes, a gente está falando de tradição, meus irmãos. Vamos ver uma outra passagem aqui que fala justamente da tradição, e Jesus advertindo os fariseus. Temos fariseus entre nós hoje, meus irmãos? Temos que ser pontuais. Tem esses que acham que estão servindo a Deus, meus irmãos? Precisamos entender que se não estamos aplicando o que Cristo, o que Deus nos ensina através da sua santa palavra, meus irmãos, vamos questionar e não ficar seguindo a tradição de homens. Vamos ver o que Mateus 15, 3 a 9 diz, meus irmãos. Mateus capítulo 15, versículo 3 a 9. Ele, porém, respondeu e disse-lhes, Jesus respondendo, meus irmãos, vamos começar do primeiro que vocês vão entender no contexto. Mateus 15, versículo 1 até o versículo 9. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Cristo falando, meus irmãos, porque Deus ordenou dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar seu pai nem a sua mãe. Veja a gravidade da tradição. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus? Cristo segue. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Percebe a gravidade da situação, meus irmãos? Que devemos ter o foco na palavra de Deus, o que Deus manda a cada um de nós, não o que os homens querem, com a sua própria tradição, nos impor, meus irmãos. Vamos dar uma olhada também em Romanos 13, 9 a 10, o que Paulo diz em Romanos 13, 9 a 10. Vamos dar uma olhada? Romanos 13, versículo 9 a 10. Diz: o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo dizendo, meus irmãos, Cristo também falou a esse respeito: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora diz, isso foi uma inovação de Cristo, meus irmãos? De maneira nenhuma. Nós vamos ver lá em Levíticos 19, 18. Lá em Levíticos 19, 18. Levíticos 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que vos fala. Percebe, meus irmãos, como nos é ensinado? E digo, aqueles que dizem que Cristo revogou os 10 mandamentos quando ele falou: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Cristo o que falou, meus irmãos? Simplesmente, ele fez o quê? Um compresso dos 10 mandamentos. Ou seja, vocês podem ler de Êxodo 20, o primeiro ao quarto mandamento. É uma relação direta com Deus. Adorarás a Deus sobre todas as coisas. Do quinto ao 10º mandamento, uma relação entre Deus, homem e sociedade, meus irmãos. É exatamente o que Cristo nos falou: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. E nada revogou, meus irmãos. Vamos dar uma olhada também em 1 João 2, versículo 3 e 7. 1 João 2, versículo 3 e 7, meus irmãos. 1 João, nós estamos falando da epístola de João, né? Não do Evangelho. Então vamos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 3 a 7. A observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. O que João, inspirado pelo Espírito Santo, diz aqui, meus irmãos. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, olha que lindo este versículo 7, 1 João 2, versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste, meus irmãos. Percebe quantas confirmações na palavra de Deus, meus irmãos? São 10 mandamentos, não 9, meus irmãos. Tenhamos esta responsabilidade. E o que diz João ainda, inspirado pelo Espírito Santo em Apocalipse 14, 12, meus irmãos? Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quanto ao testemunho, meus irmãos, todos nós, discípulos de Cristo, temos o testemunho de Cristo. E temos uma missão a cumprir, pela qual está em nossos corações. A gente não quer ir ao céu sozinho. E que todos vocês, meus irmãos, tenham a oportunidade de aceitar a Cristo, de passar pelo batismo, se arrepender dos seus pecados e seguirmos todos juntos rumo às mansões celestiais, meus irmãos. Somos testemunho de Cristo nessa terra? Sim, temos uma missão a cumprir. Vamos ver 1 Coríntios 1, 4 a 8.
e a gente faz o encerramento, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 8, diz o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fosse enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo, confirmado em vós. Versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falte. Se faltar, meus irmãos, peça a Cristo. Cristo diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Não tem nada que nós não venhamos a pedir a Cristo, pedir a Deus, que não venha prejudicar a nossa comunhão com Ele, que Ele não venha nos conceder, meus irmãos. Tenha esta fé, porque exatamente assim, nada que está na palavra de Deus não é para ser cumprido. Esse Cristo nos ensina a pedir, meus irmãos, venhamos a pedir, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 8, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é este dia do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos? Senão a volta de Cristo, que todos nós almejamos. Cristo diz, meus irmãos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, meus irmãos. E é desta maneira, exatamente desta maneira, meus irmãos. Tenhamos a importância de estudarmos juntos a palavra de Deus, e mais do que estudarmos, mais do que o conhecimento, meus irmãos, que possamos colocar em prática, para que todos nós sigamos juntos rumo às mansões celestiais. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.